Governo já dispõe de um código de procedimento administrativo. Patrícia Trovada diz na ONU que São Tomé e Príncipe vive uma situação de verdadeira urgência económica e financeira a curto prazo. Chantagem leva uma adolescente de 15 anos a envolver-se sexualmente com 8 indivíduos. Muito boa noite, seja bem-vindo ao Telejornal. O Governo já dispõe de um novo Código de Procedimento Administrativo. O documento visa melhorar a situação atual da administração pública. Foi criado por uma comissão de consultoria com a ajuda do PNUD. A apresentação do referido Código foi feita esta terça-feira durante um workshop organizado pelo Governo. Foi com base na lei de autorização legislativa conferida pela Assembleia Nacional que uma equipa santomense com apoios do PNUD trabalhou no documento. Trata-se de um documento que deverá orientar o Estado santomense a criar condições para corrigir os problemas que atualmente afetam a administração pública e melhorar os serviços. A partir das linhas e dos eixos essenciais da reforma da administração pública que já foi aprovado pelo Governo, os setores trabalharem no sentido de implementarem as medidas. Nós temos que olhar para os recursos humanos, os existentes, a quantidade, a capacidade e a qualidade deles. Temos que olhar para a organização da nossa administração pública, as estruturas orgânicas. Será que precisamos de uma administração pública com tantas direções, tantos institutos? Será que servem para alguma coisa? Trabalhamos para reorganizar todas as estruturas e através desses 2 elementos nós estaremos também a combater a corrupção. No entanto, o Código de Procedimento Administrativo já foi criado e deverá ajudar a solucionar os problemas. Neste momento nós temos um Código de Procedimento Administrativo de 2005 que é desconhecido por mais de 90% dos funcionários públicos. E todo o esforço agora é trabalharmos para adotar o novo Código de Procedimento Administrativo que tem questões importantes sobre o prazo, sobre a responsabilização dos dirigentes, sobre a transparência. O documento este que foi também aqui apresentado e discutido. Os procedimentos, muitas vezes a administração pública continua a repetir atos sem terem noção da utilidade deles. E a reforma vai obrigar a rever os procedimentos, eliminar aqueles que são burocráticos desnecessários, criar maior fluidez, organizar, interligar as instituições, sobretudo nas matérias em que há alguma conexão. A qualidade de serviços prestados aos cidadãos faz parte do vasto leque de ações que o Ministério da Administração Pública espera melhorar no quadro dos esforços que estão a ser consentidos para a reforma do setor. Podemos também introduzir a governação eletrónica como um mecanismo mais barato. Pode ser caro num primeiro momento, mas com benefícios positivos a longo prazo. E a última questão tem a ver com a qualidade do serviço prestado aos cidadãos, não é? Quem recorre ao serviço, a maneira como ele é atendido, os meios de comunicação que o serviço público coloca à disposição do cidadão, estando ele na cidade de São Tomé ou no distrito de Caué ou qualquer outro distrito. E tomar em conta todos os aspectos para permitir a maior integração, participação e serviço à população santomense. Soluções que deverão contornar os graves defeitos atuais de uma administração pública com tanta incapacidade de liderança e excesso de politização dos setores, a corrupção e a concentração de serviços. São Tomé e Príncipe vive uma situação de verdadeira urgência económica e financeira a curto prazo. Em discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas, o chefe do governo santomense também afirmou que é preciso conhecer falha, ou seja, reconhecer falha coletiva, aumentar o acesso a recursos financeiros e reforma da instituição internacional.
Patrício Trovoada discursou esta quinta-feira na Assembleia Geral da ONU em representação do Estado são-tomense. O meu país, pequeno Estado insular que goza de uma democracia efetiva há mais de 30 anos e que ainda está em desenvolvimento, é uma das principais vítimas das alterações climáticas, da degradação dos ecossistemas e da dependência econômica. O meu país vive uma situação de verdadeira urgência econômica e financeira a curto prazo, bem conhecida dos nossos principais parceiros, ao mesmo tempo que atravessa um processo complexo de transição para a fase média de desenvolvimento e prossegue uma política adaptada à sua realidade, respeitando a diversidade multicultural e os direitos humanos. Esforçamos com algum sucesso por adotar os códigos, as recomendações e as boas atitudes que visam a realização dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas os problemas estruturais, as assimetrias de todo o tipo e a falta de confiança nas instituições democráticas por parte das nossas populações são cada vez maiores. Não devemos hesitar em apontar o dedo aos responsáveis pelas perturbações climáticas no seio do G20 ou aos órgãos de governação econômica mundial que continuam a ignorar os nossos objetivos sociais e ambientais, nomeadamente negando-nos o acesso a recursos financeiros em quantidade e condições razoáveis. Ainda mais preocupante é o facto de estarmos a assistir a uma crescente polarização e fragmentação do mundo e da governação global, com a sua crescente cota de populismo e nacionalismo. A própria sociedade tecnológica digital, que poderia ter sido o acelerador do desenvolvimento dos nossos países e da cidadania a nível mundial, está-se a tornar uma nova fonte de desigualdade, de concentração de riqueza e de dominação. A desigualdade, a falta de respeito e a falta de inclusão só podem conduzir a fraturas cada vez maiores e a retrocessos. Ainda no seu discurso perante a Assembleia das Nações Unidas, Patrício Trovoada defendeu o multilateralismo mais solidário sobre a paz e a segurança. O chefe de governo disse que São Tomé e Príncipe fez uma condenação da invasão da Ucrânia pela Rússia clara e sem hesitações, pois o país respeita os direitos internacionais e a Carta das Nações Unidas. O primeiro-ministro reafirmou o firme compromisso de São Tomé e Príncipe de colaborar com iniciativas que visem erradicar todos os atos desumanos para os seres vivos e o ambiente e prejudiciais aos valores humanistas e de liberdade. Os golpes de Estado e as tentativas de subversão da ordem constitucional são cada vez mais frequentes, ao mesmo tempo que perdurem conflitos de longa data, como os da Palestina, de Cuba, os do Iêmen, da Síria, do Sudão e da Líbia, que seguem o mesmo caminho. Os conflitos armados, em violação do direito internacional, sejam eles quais forem, também recebem um tratamento diferenciado. A nossa condenação da invasão da Ucrânia pela Rússia foi clara e sem hesitações, porque respeitamos o direito internacional e a Carta das Nações Unidas. Infelizmente, os refugiados e os mortos não são iguais em direito e em dignidade num mundo que se diz civilizado. Parece que, atualmente, só as pandemias mundiais são capazes de nos unir e de nos mobilizar. Tardamos em reagir para impormos a paz face ao conflito latente na região dos Grandes Lagos, enquanto a lista de mortes, de deslocados e de destruição de todo tipo continua a agravar-se. E as missões de paz internacionais mostram os seus limites por falta de compromissos claros e efetivos a favor das populações que são as principais vítimas. Excelências, minhas senhoras, meus senhores, talvez seja tarde demais, mas a indiferença e a hipocrisia são inaceitáveis. Os nossos problemas de países pobres tendem igualmente a tornar-se os problemas de países ricos, como a disparidade demográfica, a disparidade econômica, desregulamentação climática, perda de confiança institucional, entre outros.
Mas existe ainda a esperança de encontrar um novo impulso se nos empenharmos resolutamente na reforma das nossas instituições, a começar pelas Nações Unidas e pelas instituições de Bretton Woods, para um multilateralismo reinventado e mais solidário. É nosso dever, enquanto líderes, cultivar uma arte capaz de articular as soluções esperadas que podem iluminar tantos seres humanos, cuja experiência não é mais do que uma viagem de sofrimento e incerteza. A verdadeira liderança significa encontrar os compromissos necessários, significa ter a capacidade de fazer as pazes e promover o progresso. Excelências, como diz o ditado, a natureza detesta o vazio. E a nossa retórica, os nossos apelos em cimeira após cimeira, soam o vazio. Estamos convencidos de que as sociedades pacíficas, equitativas e sustentáveis, com jovens instruídos e formados, com boa saúde, são do interesse geral e que por isso devemos usar o bom senso para evitar rupturas maiores e imprevisíveis, porque ainda dispomos dos meios técnicos, financeiros e humanos para reformar o sistema político internacional. Os países ricos têm uma responsabilidade, mas a nossa também não pode ser excluída. Taxistas e motoqueiro vão entrar para o setor informal. Notícia para conferir já a seguir. Uma adolescente de 15 anos residente em Angulares foi obrigada a envolver sexualmente com 8 indivíduos. Os abusadores usavam um vídeo íntimo da menina para chantageá-la. O caso foi entregue à justiça, mas segundo os familiares, nada foi feito e os acusados estão a abandonar o país. Estes são os familiares da jovem vítima, mãe e tio, respectivamente. O caso veio à tona no mês passado. O abuso sexual da jovem de 15 anos residente em Angulares começou quando seu namorado, segundo os familiares, partilhou com alguns conhecidos o vídeo íntimo da menor. Eles andavam a seduzir ela. Começou a namorar, namorou. Depois começou a fazer o vídeo com ela. Mandaram ela fazer vídeo, tirar, ficar tronco nu a enviar para outro. E esse namorado toma no vídeo, dá um amigo dele, ele já comeu, saiu. Ele deu outro amigo come, sai. Outro toma, come, sai. Assim foi isso, até chegou. Foi tipo uma chantagem que... Chantagearam, foi isso. E outros como tomam, ameaçam ela. Se ela dizer alguma coisa, ela vai dizer, se ela não dá a eles, ela vai dizer mãe. E ela viu que o carro está sendo muito peso para ela. Ela quem escreveu carta a dizer que vai matar a vida. Ameaças assustadoras escritas pela jovem que deixou os familiares assustados. O caso já foi entregue ao Ministério Público, mas a lentidão da justiça está a preocupar os familiares, sobretudo porque os supostos abusadores estão a viajar. O caso foi primeiro ao Comando Geral. Comando lá do distrito de Angola, Cauê. Depois, chamaram eles todos, eles foram para lá. Direito, quando a gente chamou eles já tinham direito de estar detido. Não tem nada de deixar eles sair, porque eles fizeram um crime com um menor de 15 anos. Então, isso deixou um bocadinho chocado. Então, eles disseram, eles podem tomar medida, mandar o caso para o Ministério Público. Então, nós ficamos à espera do Ministério Público até agora. Uns já foram. Quantos viajaram? Foi 2 primeiro e agora foi mais um na semana passada, na sexta-feira passada. Eu quero que o Ministério Público seja a Polícia Nacional, que é para tomar dianteira, que os homens não estão presos, que estão soltos. Às vezes os homens podem agredir ela, ou seja, eu. Esta situação deixou a jovem com traumas. Amanhã é que o grupo de expensão dos menores é que me pediu para trazer ela amanhã, que é para levar para psicólogo. Então, quer dizer, desde agosto a sua filha está em casa, não fez nenhuma consulta? Não fizeram nada. Eles disseram que ia mandar o carro para ir buscar ela. Ninguém não foi. Então, eles me ligou hoje, que é para trazer ela amanhã, 9 horas, que é para levar para lá. Familiares pedem mais celeridade da justiça para resolver o caso da menor de 15 anos que foi coagida a envolver sexualmente com 8 indivíduos que usavam o vídeo íntimo da menor como escudo.
Os técnicos das finanças, contabilidade e prestação de contas da Ilha do Príncipe foram capacitados durante 2 dias em matéria de reforma e gestão das finanças públicas. O objetivo foi fortalecer a governação local e aumentar a confiança pública nas instituições. Os deveres gerais de transparência, prestação de contas e responsabilização estão plasmados na Lei do Estado santomense. Nesta ação de capacitação aos funcionários da região com deveres afetos, foram convidados a ampliarem os seus conhecimentos nas áreas financeira, contabilidade e prestação de contas, como forma de fortalecer a governação local e aumentar a confiança pública nas instituições. Como é sabido, a prestação de contas é um elemento de chave de boa governação. As melhorias do desempenho dos indicadores do PEF são indispensáveis para permitir uma maior credibilidade do governo junto dos parceiros externos e permitem aceder um maior nível de recursos para o apoio orçamental. A região autónoma hoje permite-nos conhecer melhor o problema da região autónoma do Príncipe no processo de prestação de contas, que são muito específicos da região, da característica da região. Conhecermos o problema, muitos dos problemas já conhecíamos, mas é diferente estar lá em São Tomé, saber que existe o problema através do contato telefônico ou por e-mail, mas estando aqui, todos tiveram a oportunidade de expressar. Com pequena dificuldade com a apresentação de contas antepadas, o seminário de formação traz informação importante. E são algumas informações que, de fato, trouxe alguma lucidez no que é a prestação de conta em tempo viável, sendo que trouxe aí os consultores da União Europeia, mas os técnicos também das finanças a nível nacional, trazendo algumas informações que de fato nós possamos de hoje em diante dar em tempo hábil para o Tesouro Nacional as contas públicas. Essa formação vem em boa hora, com o objetivo de nós aprendermos mais com relação ao classificador, nas apresentações de contas, essas coisas todas, e daí que nós entendemos que foi muito bom essa pequena formação. O secretário regional das Infraestruturas, Carlos Pinheiro, em representação do governo regional, neste seminário que foi bastante enriquecedor. Estou convencido também que este seminário de 2 dias foi bastante enriquecedor. Houve aqui trocas de conhecimentos em que foram administrados mecanismos de relato financeiro, foram aqui administrados conceitos de transparência no setor público, conceito de prestação de contas e todos os princípios chaves que norteiam esta demanda. É com enorme satisfação que vou encerrar esta sessão de formação, porque convencido de que, nos próximos tempos, os técnicos da administração financeira do governo regional estão mais capacitados para poder ajudar na apresentação dessas contas. Seminário de formação em transparência, prestação de contas e responsabilização, financiado pela União Europeia, teve duração de 2 dias no auditório do BISTP. Os taxistas e motoqueiros vão entrar para o setor formal. O governo conta com o apoio técnico da Organização Internacional do Trabalho para implementar este projeto de reforço das políticas e medidas com vista à promoção do emprego formal no setor de transporte. De acordo com os dados do INE de 2017, 68,3% da população ativa do país está no setor informal, especialmente no setor de transporte urbano.
Como forma de reverter este quadro, foi lançado o projeto de reforço das políticas e medidas para promover o emprego formal no setor do transporte. Nós conhecemos a qualidade e as condições em que os nossos taxistas e os seus respectivos táxis trabalham. Portanto, é preciso virar essa forma de observar um taxista, um mototaxista, o IAS, como nós chamamos, a carinha Dina que levam mercadoria de um lado para o outro. Todos esses profissionais precisam ser enquadrados como tantos outros que nós aqui representamos. A fraca estrutura institucional tem condicionado a formalização das micros e pequenas empresas do setor. É verdade que nós reconhecemos algumas fragilidades nesse setor, mas é também verdade que eles são tão trabalhadores quanto nós somos nos outros setores. Daí que há toda necessidade, é imperioso que se dê uma nova roupagem a esses trabalhadores para que se evite os grandes problemas que nós hoje constatamos. Grande parte dos que trabalham no setor de transporte tem difícil acesso ao regime contributivo de proteção social. É um grande desafio devido à precariedade nesse ramo de atividade. Por isso, é necessário apoio para que haja garantia da proteção social. Com efeito, o acesso a este grupo de regime contributivo da assistência social, em particular da segurança social, é feito através do registro da inscrição e declaração das empresas em que se trabalha. A formalização do setor de transporte vem assim responder uma das recomendações da Organização Internacional de Trabalho relativamente à transição da economia informal para a formal. Esta formalização responde de igual modo aos princípios da Declaração da OIT sobre a Justiça Social para a Mundialização Equipável de 2008. A formação de pequenas empresas com trabalhos decentes e suas preservações. Desde que existe um taxista que trabalha para um patrão, estamos presentes numa pequena empresa. O projeto de formalização do setor de transporte tem a duração de 2 anos. O Compran reuniu esta quinta-feira 35 beneficiários de financiamento, ou seja, do seu financiamento que disponibilizou para a implementação de projetos em diversas áreas. O encontro serviu para a troca de informações à volta destes projetos, com o objetivo de Compran conhecer o impacto dos seus financiamentos e preparar melhor o programa para o próximo ano de execução. O ateliê visou a apresentação dos principais resultados do Plano Anual Trabalho e Orçamento de 2023 até o mês de julho e colher contributos para a melhoria das ações futuras. Por isso foram convidadas 35 pessoas, entre agricultores, palaiês, transformadores e outros, beneficiários de microprojetos para apresentarem os seus contributos. Consiste numa atividade que realizamos anualmente para a preparação do programa anual de trabalho e orçamento. Portanto, como sabes, aproximamos o fim do ano e temos que preparar o programa para o próximo ano, que normalmente deve dar entrada ao FIDA 60 dias antes do fim do ano, para que do 1 de janeiro do ano seguinte tenhamos o programa aprovado. Portanto, é por isso que normalmente nós chamamos os beneficiários para eles pronunciarem daquilo que devem ser as nossas realizações, que vão de encontro com as suas aspirações. As atividades realizadas, o desempenho do projeto e o grau de satisfação são informações necessárias para a planificação das ações do projeto para o ano seguinte. Nesse ateliê avaliamos o desempenho do ano vigente, damos a conhecer as atividades que realizamos no ano vigente, fazemos uma autoavaliação dessas atividades para conhecer o que
que eles pensam das nossas realizações, para se conhecer o grau de satisfação deles com relação às nossas realizações e depois apresentar as linhas de atividades a serem realizadas no ano seguinte e colher contribuição dos beneficiários. Os beneficiários de financiamento para a realização de microprojetos agradeceram o apoio do projeto Combran, mas também consideraram que, como todo o processo, é necessário afinar algumas arrastas. Por isso, a contribuição deles neste ateliê foi fundamental. Foi muito bom. É um benefício que me ajudou bastante, tendo em conta que ajudou-me a produzir mais e a manter agora a produzir. Tendo em conta que esse financiamento fez-me produzir muita batata, cenoura, outras produções e continuar na produção. Foi para financiamento para pequenos projetos, é isso? Sim. Foi para pequenos projetos. No princípio foi para a batata inglesa. E por acaso fiz produção de batata inglesa e depois de venda continuei agora com outras produções, que é repolho, cenoura, pimenta, malagueta. E é isso aqui. Já agora está na produção desses produtos, tendo em conta o financiamento que eu tive, eu consegui vender e ter um outro fundo para a nova produção, para o novo investimento. Fui uma das beneficiadas, recebi um valor de uma forma para eu poder crescer meu negócio. E graças a Deus, meu negócio, como eu falei mesmo, está sempre caminhando por melhor e está indo tão bem. Graças a Deus, eu agradeço muito o Combran por esse apoio que me ajudou, que hoje estou beneficiada. Hoje meu negócio está caminhando um pouco melhor. Antes eu tive um pouco falta de negócio devido ao financiamento, que é um valor para me ajudar mais. Desde que eu recebi esse valor de comprar e fui beneficiada, eu estou sempre caminhando no meu negócio, não está parando por aí, está sempre continuando. O ateliê de autoavaliação do Plano Anual do Trabalho e Orçamento teve lugar na sede do projeto Combran, em Penha. 700 mil crianças estão em risco de morte no Sudão. Saiba porquê depois do intervalo. E assim concluímos o telejornal de hoje. Obrigado pela preferência. Em nome de toda a equipa, continuação de boa noite.